Hoje vamos começar com uma pergunta bastante difícil. Quem foi que descobriu o Brasil? Não tão rápido? Porque a única coisa de que podemos ter absoluta certeza é de que não foi Pedro Álvares Cabral. Porque quando ele aqui chegou, já encontrou uma grande população de índios à sua espera. Talvez tenha sido descoberto por um primeiro índio, mas não por Cabral. Dizer que ele é o descobridor do Brasil é uma afirmação, obviamente, da perspectiva do europeu, que ainda não conhecia as Américas. Portanto, descobriram eles as Américas. Uma pergunta semelhante pode ser dita a respeito de um outro continente, também descoberto pelos europeus. Você saberia dizer quem é que descobriu a Ásia? Há quem diga que se o nome de descobridor da Ásia pudesse ser dado a alguma pessoa, ninguém o mereceria mais do que Marco Polo. Embora outros já tivessem estado lá, ninguém antes foi tão longe e conheceu tantos lugares e conviveu com os asiáticos tanto quanto Marco Polo. Marco nasceu em Veneza em 1254. Nessa época, Veneza era a cidade mais próspera de toda a Europa. No auge de sua riqueza e poder, Veneza chegou a ter 3.300 navios, com cerca de 36 mil marinheiros que dominavam o comércio do mar Mediterrâneo. Marco era filho de um próspero mercador que viajava muito. Quando tinha apenas 7 anos de idade, seu pai saiu para uma viagem de negócios e demorou 10 anos para retornar. Iniciado por seu pai no comércio internacional aos 17 anos de idade, Marco eventualmente também se tornou um grande mercador e, mais que isso, um destemido aventureiro, explorador e embaixador. Depois de peripécias mil, ele chegou a ser recebido como membro da corte do imperador mongol Kublai Khan, o primeiro não-chinês a dominar toda a China. Consequentemente, Kublai Khan passou também a controlar todo o rico e intenso comércio que transitava pela Rota da Seda, que era uma rede de estradas e caminhos com várias ramificações que iam desde Veneza até a antiga cidade imperial de Xi'an. Marco Polo, ao relatar suas viagens no famoso Livro das Maravilhas do Mundo, mais conhecido como Viagens de Marco Polo, faz menção de uma jornada de 8 dias à cidade de Xi'an. Parte do seu relato diz: é uma impressionante e excelente cidade, capital do reino de Quenjianfu, que antigamente era um reino nobre, rico e poderoso. É uma cidade muito grande, com muito comércio e ótima indústria. Eles têm grande abundância de seda, da qual tecem panos de seda e ouro de diversos tipos. Mal sabia Marco Polo que, ao andar por aquelas terras, ele estava pisando sobre tesouros que só agora, em nossos dias, seriam descobertos. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Por ser tão grande, é natural que a China seja também um país de muitos contrastes
em que se mesclam o tradicional e o moderno. No interior, a agricultura ainda é praticada com técnicas medievais. Por outro lado, a pujança e exuberância de suas grandes cidades são extasiantes. Ni hao, 我的名字是李奇俊. Oi, meu nome é Kevin Lee e minha família é chinesa. Recentemente visitamos a China e visitamos duas cidades, Hong Kong e Macau. O que eu mais gostei de lá foi as construções. Cecil. Cerca de 1.500 anos antes de Marco Polo visitar Xi'an, a cidade já era um centro muito importante. Naquela época, a China vivia um período conturbado, caracterizado pelos permanentes e violentos conflitos entre 7 estados chineses: Qin, Zhou, Wei, Han, Yan, Qi e Shu. No ano 221 a.C., o estado de Qin, sob a liderança de Qin Shi Huang, conquistou vitória sobre todos os outros e a China foi finalmente unificada. Qin Shi Huang, seu primeiro imperador, passou então a desenvolver projetos arrojados com o objetivo de manter a unidade da China. Ele estabeleceu a capital do império na cidade de Xi'an e ordenou que todos os membros das antigas casas reais que ele havia conquistado se mudassem para lá para que pudessem ser mantidos sob constante vigilância. Talvez uma de suas mais importantes decisões tenha sido unificar a escrita, favorecendo a comunicação e fortalecendo entre o povo o sentimento de pertencimento a uma mesma nação. Qin Shi Huang também construiu a grandiosa Muralha da China, unindo alguns trechos que já estavam prontos e aumentando-a consideravelmente. Construiu, por fim, sua futura sepultura, em forma de pirâmide, no alto de uma colina. Os campos férteis ao redor da sepultura de Qin Shi Huang estão hoje cobertos por plantações. Em março de 1974, num período de seca, alguns moradores do local resolveram cavar um poço para regar a plantação de sua cooperativa. No terceiro dia de trabalho, a enxada de um camponês chamado Yang desenterrou um grande pedaço de cerâmica. Ele relata esse momento com as seguintes palavras: "Comentei com meu colega de trabalho que provavelmente era o local de um antigo forno. Ele me aconselhou a cavar com cuidado para que pudéssemos desenterrar jarros velhos e levá-los para casa para o nosso próprio uso." Ao cavar um pouco mais, os camponeses encontraram o corpo e os braços de uma estátua. Depois, uma perna. Obviamente, não se tratava de uma antiga olaria. Arqueólogos logo foram chamados ao local e chamou-lhes a atenção a proximidade que esses achados tinham com a sepultura de Qin Shi Huang.
Escavações sistemáticas começaram a ser realizadas. E logo encontraram uma estátua após a outra, cada uma com quase 1,80 m de altura. Acabaram encontrando imensas instalações, e outrora tiveram piso cerâmico e cobertura de madeira. Os achados não paravam. Aos poucos, foi sendo encontrado um exército inteiro de estátuas. Milhares e milhares de soldados, todos com armadura de guerra, centenas de cavalos, dezenas de carruagens, arcos, lanças, espadas e flechas de bronze e vários outros objetos. Tudo isso em tamanho natural. Impressionantemente, cada soldado é diferente do outro. Rosto, expressão, postura, penteado, vestuário, cada um diferente do outro. Tudo indica que representavam pessoas reais. O grande imperador, por alguma razão que ainda não entendemos muito bem, quis ser sepultado com seu exército e honrou nesse grandioso ato a pessoa de cada soldado em particular, preservando sua identidade e sua dignidade. Sobranceira a essa vasta instalação mortuária de 56 quilômetros quadrados, permanece praticamente intacta no alto da colina a sepultura de Qin Shi Huang. Ela ainda não foi escavada e não se sabe quando o governo chinês fará isso. Considerando a grandiosidade dos exércitos soterrados ao redor, suspeita-se que a sepultura seja uma réplica do próprio Palácio Imperial, cercado por uma réplica da cidade. Essa sepultura deve guardar tesouros fantásticos de cultura, riqueza e esplendor. O futuro nos dirá. Talvez o explorador Marco Polo tenha descoberto a Ásia para os europeus, mas ficou reservada para o camponês Yang Zifa a glória de ter descoberto o exército de terracota de Qin Shi Huang, que já é considerado a 8ª maravilha do mundo.